Com a descolonização, ocorreu o nascimento do terceiro mundo. Então, no processo de descolonização, o mundo estava dividido, né, em bloco capitalista e socialista. Então surge uma nova expressão, o chamado terceiro mundo, para designar, né, os novos países independentes. Então nós temos aqui em azul, né, os Estados Unidos, o Canadá, a Europa Ocidental, a Austrália, o Japão, África do Sul, Nova Zelândia. Então, o chamado primeiro mundo. Aí nós temos o chamado segundo mundo, que era a União Soviética, a Europa Oriental, a China, o Vietnã. E surge, a partir da descolonização, a expressão terceiro mundo, que seriam os países subdesenvolvidos. Então, lá no contexto da Guerra Fria, né, até o início dos anos 90, o Brasil se encaixava no terceiro mundo. As colônias afro-asiáticas conquistaram a independência por meio de negociações, né? Então, principalmente as colônias inglesas. Então, houve acordos, né? Uma elite negra assumiu, né? Com exceção da África do Sul, né? Que vai ter uma elite branca, mas nas demais vai ter a elite negra. Mas na maioria, né, em vários países, né, tanto da África como da Ásia, a independência aconteceu pela luta armada. Vamos então falar um pouquinho de alguns países, né? Vamos, né, nesta aula e nas próximas aulas, e vamos começar pela Ásia. Então aqui nós temos o mapa atual da Ásia. Aqui a China, a Mongólia, a Sibéria, né, que faz parte da Rússia, o Japão, né? E nós vamos começar a falar daqui, ó, da Índia, né? Então, o nosso primeiro país que a gente vai falar. No caso da Ásia, a Grã-Bretanha, né, Reino Unido, a França e os Países Baixos, a Holanda, que tiveram os maiores impérios, né? Os países que tiveram os maiores impérios coloniais. Então vamos falar da Índia. Então a Índia, ela se tornou colônia inglesa na revolta dos Cipaios, né, em 1847, considerada a joia da coroa britânica, justamente por ser a mais lucrativa das colônias dentro do Império Britânico. Então, os ingleses, como aqui o mapa nos mostra, até a Segunda Guerra Mundial, né? Olha quantos territórios, né, pertencia, né? A Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, né, que é tudo a mesma coisa, chegou a dominar um terço do mundo, né? Já chegou a ter cerca de um terço de territórios pelo mundo, né? Então, aqui, ó, na África, na Ásia, Austrália, Canadá. Então, aqui na América do Sul, a Guiana inglesa, né? Aqui no Caribe. Então, e esse Império Britânico, né, começou a se desfazer após a Segunda Guerra. E no caso aqui nós vamos falar da Índia, né, em 1947. Mahatma Gandhi, descendente dos Brahmanes, né, que é uma das castas superiores, ele vai estudar na Inglaterra. Então, contrariando os costumes locais, né, ele vai estudar na Inglaterra, ele vai se formar em Direito, e aí ele vai para a África do Sul, né, que também era uma colônia inglesa, defender os indianos, né? Então havia muitos indianos
que trabalhavam na África, inclusive em ferrovias, por exemplo, na extração de minerais. E quando Gandhi retorna à Índia em 1915, ele se torna então um líder de um movimento nacionalista hindu, né, e passa a conduzir o caminho para a independência. Então, o Gandhi se torna o líder deste movimento nacionalista. E uma das formas de lutar pela independência, uma das características de Gandhi, e até ele foi prêmio Nobel, é a resistência pacífica, então ele foi prêmio Nobel da Paz, e a desobediência civil. Né? Então, nessa desobediência civil, ele vai começar a campanha, né, onde os indianos deixaram de pagar impostos à coroa inglesa e deixaram de cumprir suas obrigações com os ingleses. Então, o movimento pacífico contra a violência e também a desobediência civil contra os ingleses. Aqui um pouquinho da cronologia de Gandhi, né, o nascimento, depois ele se formou em Direito, aí ele foi para a África do Sul, e aí então, em 1920, começa a luta dele, né, contra os produtos ingleses, o boicote, a desobediência civil em 1930, em 47 a independência, em 48 ele é assassinado por um extremista hindu.